Eu quero te ensinar a fazer esse pão aqui, essa massa. Olha que casquinha fina. Olha que delícia esse pão. Eu não preciso falar nada, né, gente? Aposto que você ficou com vontade de comer esse pãozinho, né? Quer aprender a fazer? Eu vou te ensinar. Assiste o vídeo. Bem-vinda, gente, no meu canal Sabores de Casa. O sabor que eu faço na minha casa, eu quero para a sua casa. Esse pãozinho que eu vou ensinar hoje é fácil. Mesmo que você não sabe fazer muito pão, esse é muito facinho, é só você seguir passo a passo. Eu sempre faço esse pão aqui na minha casa e é um espetáculo, sempre tem sucesso. E é gostoso comer quentinho com a manteiga. Qual que é a sua preferência? Comer um pão quentinho, derretendo a manteiga ou mais frio? Deixa aí no comentário para mim. E agora, vamos lá para a receita, gente? Eu vou usar o fermento fresco hoje, mas se você não tiver, é só você colocar 10 gramas, aqueles pacotinhos que a gente compra no mercado do seco, 10 gramas daquele. Eu tô usando 30 gramas. O fermento na bacia, agora que eu tenho 3 colheres de açúcar. Por que açúcar? O açúcar, gente, ele é o alimento para o fermento, para ativar o fermento e também, sabe aquele pão que fica mais douradinho? É o açúcar que faz isso. Ou pão, ou um bolo, então ele fica um dourado bonito. Então são 3 colheres de açúcar. Eu costumo fazer assim, ó. Eu pego o açúcar e vou envolvendo no fermento. Olha, o açúcar já dissolveu, eu só fui mexendo, ó. Não coloquei nada de água aqui. Agora eu vou colocar. Eu tenho aqui, gente, 250 ml de água morna. Mas se você quiser substituir a água pelo leite, tranquilo, não também altera o pão, não. É que eu gosto de fazer um pão mais simples. Mas o leite também fica bom sim, tá? E eu tenho aqui 3 colheres de manteiga. Eu derreti um pouco, porque hoje tá frio aqui na minha região, então tava muito dura a manteiga, mesmo fora da geladeira. Eu vou colocar aqui a manteiga, 3 colheres de sopa de manteiga. Mas você pode substituir por óleo, dá certo também. E aqui eu tenho 2 ovos, eu dou uma quebradinha só na gema assim, ó. Bate aqui mesmo, ó. Vou colocar aqui e vou misturar. Quando a gente vai fazer um pão, sempre você tem que deixar uma farinha de reserva. Eu coloquei aqui 600 gramas, tá? De farinha, deixei reservado. Porque a gente vai pondo aos poucos a farinha de trigo. Eu gosto de fazer assim, aos poucos. E aí, no final do vídeo, eu falo para vocês o tanto que eu usei certinho de farinha, para você não errar. Mas quando você for fazer essa receita, que eu sei que você vai fazer esse pão econômico, você vai deixar a reserva de farinha de trigo. Gente, na minha casa faz muito tempo que a gente não compra pão. Eu sempre faço pão. Eu gosto demais, demais. Ó, tá bem mole ainda, então eu vou pôr mais farinha. Vai chegar uma hora, gente, que eu vou mexer na mão na massa. Não tem mais jeito, ó, já tá quase chegando. Ah, e agora, aproveitando, tava esquecendo, o sal. Eu tenho uma colher rasa de sopa de sal. Ó, gente, nesse ponto tem que ser a mão na massa, ó. Agora eu vou pôr a farinha de pouquinho, porque se você colocar muita farinha de repente, o que vai acontecer? A massa do seu pão vai ficar muito dura. Então a gente tem que deixar sempre pegando um pouquinho no dedo. Então eu vou pôr mais um pouquinho de farinha, que eu tô vendo que vai precisar, ó. Sempre agora de pouquinho, tá? Ó, eu ponho assim, ó o tantinho que eu vou pôr, ó. Vou amassando, vou amassar até sumir essa farinha. Se precisar, eu ponho mais um pouquinho. Ainda tá pegando um pouquinho na mão, mas agora aqui eu vou trabalhando ela aqui na bancada. O que eu vou fazer agora? Eu vou sovar essa massa, deixar ela lisinha, ó, ela tá enrugadinha, agora eu vou trabalhar nela. E ela tá pegando um pouquinho, mas não tem importância, é bom que depois o pão fica mais macio. Então, ó, sempre trabalhando. Acabou a farinha da bancada, você põe mais um pouquinho e trabalha com a massa. Esse movimento que eu tô fazendo, o que é esse aqui? É bom porque ele vai ativar o fermento, vai fazer ficar uma massa leve, vai ajudar a crescer. Então, por isso que a gente sova. Mas não precisa pôr força, não. É só um lado pro outro, assim, ó. Tem gente que acha que tem que pôr força demais. Não precisa, só isso aqui, ó. Tá acabando a farinha, eu venho aqui, ó, põe mais um pouquinho e vou. Aí eu vou trabalhar e já mostro pra vocês na hora que tiver sovado. É uns 5 minutos que eu vou fazer esse movimento aqui. Olha, gente, depois que eu trabalhei, olha que massa boa, ó. Agora, olha, tá bem lisinha, eu faço uma bolinha assim, a massa, ó, você solta, ela tá leve, ó, você vê que ela, ó, como é, tá vendo? Esse é o ponto. Ela fica querendo pegar um pouquinho, mas não tem importância, isso é bom. Aí, o que eu faço? Eu volto na mesma bacia que eu amassei o pão, coloquei um pouquinho de farinha no fundo e coloco aqui, ó. Agora eu cubro com um paninho, ou você pode pôr um papel filme, tá? Eu vou cobrir e vou deixar fazer a primeira fermentação. Eu costumo colocar dentro do forno desligado para crescer.
a primeira fermentação, porque lá é quentinho, no forno é um lugar que não pega vento, e ele precisa ter, assim, sem circulação de vento, o pão para crescer rápido. Então, eu vou falar para vocês, vai demorar 1 hora mais ou menos para crescer. Depende de região para região. Se a tua região tá mais fria, pode demorar um pouco mais para fazer a primeira fermentação, tá? Mas é normal. Olha, gente, como cresceu. Tá aqui 1 hora crescendo. Olha aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Esse ar aqui é normal. Quando você aperta, ela murcha de novo, porque ela vai voltar a crescer. Aí eu ponho aqui na bancada e vou fazer bolinhas. Olha, para ficar uma coisa bonitinha, eu vou pesar. Mas se você não tiver balança, gente, faz na mão mesmo. Vamos ver, ó. Mais ou menos assim. Eu vou pesar quantas gramas deu esse tantinho de massa, ó. A massa coube na palma da minha mão, ó. Esse é o tanto bom do pãozinho. Não fica muito pequenininho demais, pitiquinho demais. Deu 100 gramas esse pedacinho aqui. Então, eu vou fazer o pãozinho, vou fazer todas as bolinhas assim, de 100 gramas. Eu ponho um pouquinho de farinha aqui na bancada, ó. Mas ela nem tá grudando, ó. Vou pôr aqui e vou fazer todas as bolinhas. E já volto ensinando como abre o pão e como vou enrolar. Eu vou abrir o pãozinho e aí eu tô abrindo com um rolo. Mas se não tiver, pode ser até com uma garrafa, tá? É uma massa muito fácil de trabalhar. Eu passo 3 vezes o rolo aqui. Aí eu dobro novamente, ó. Que eu gosto do pãozinho bem pequenininho. Ele vai ficar bem certinho desse jeito, ó. Vou enrolando, ó. Passo de novo. Aí eu dou mais uma fechadinha assim, ó. Aqui acerto, ó. Deixo ele retinho. Gente, agora eu venho enrolando, fazendo os pãezinhos. A última pontinha eu dou uma esticadinha, ó. E faço isso aqui pra grudar. Aí eu ajeito a pontinha com o dedo, ó. É assim que eu aprendi a fazer. Minha mãe fazia desse jeito e eu faço igual, ó. Ó que bonitinho o pãozinho, gente. Ó, cabe na minha palma da mão aqui, ó. Enrolei todos os pãezinhos, ó. Eu gosto de fazer assim o pãozinho. Eu ponho um pertinho do outro, porque na hora que ele cresce e ele vai assar, um gruda aqui no outro e para ficar macio, não fica aquele pão seco. Então eu gosto de fazer um pertinho do outro. Já está crescendo, gente, a massa, ó, tá ficando bem leve já. E eu vou esperar uns 10 minutos. Hora que tiver crescido, eu venho aqui e mostro para vocês o próximo passo, que eu passo uma gema de ovo em cima para ficar bem douradinho. Gente, já tá pronto, ó como que cresceu o pãozinho. Agora, o que eu faço? Eu tenho uma gema com fiozinho de óleo. Eu mexo assim com o próprio pincel e vou pincelar a gema em cima do ovo. Por que eu faço isso? Para trazer mais cor, fica mais bonito. Sabe aquele douradinho bonito? É por causa da gema. Se você não quiser pôr, gente, não tem importância. Fica gostoso do mesmo jeito, isso não interfere no seu pão. É só pela estética, para ficar bonito. Passei a gema de ovo para ficar bonito. Vai ficar mais ou menos uns 35 minutos, fica pronto esse pão. É só olhar e observar no seu forno. Tem forno que até com 30 minutos assa, porque ele não é grande. Então, vamos lá assar? Olha que pão delicioso. Vou cortar para você. Olha aqui que macio, gente. Ó, vou passar um pão aqui na manteigueira. Gente, eu quero mostrar para vocês, eu ganhei essa manteigueira aqui de uma seguidora, Valéria. Muito obrigada, Valéria. E ela põe água aqui embaixo, ó, e a manteiga não fica dura. Interessante, olha aqui, vocês já tinham visto? Para mim foi novidade, eu nunca tinha visto uma manteigueira que vai água. Olha, a manteiga fica normal, ó. Eu vou passar agora no pão. Olha aqui que delícia, gente. Derretendo, ó. Olha aqui. A manteiga chega a derreter. E eu quero oferecer esse pão aqui delicioso, com a manteiguinha derretendo e a fofura dele, ó, não tem aquela casca grossa, fica delicioso esse pão, muito macio. Quero oferecer para vocês. Esse é de vocês. Venha pegar, gente, que tá bom demais esse pão.